Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo 1, nós estávamos estudando noções sobre limite. Mais especificamente, no nosso último vídeo, nós começamos a explorar algumas propriedades que nos permitiam finalmente calcular limites. Tá? Então, essas propriedades que eu listei eram 13 propriedades, né? Elas apresentavam ali maneiras de a gente manipular o limite quando nós trabalhávamos com operações entre funções e também com algumas funções conhecidas. Então, por exemplo, se nós tínhamos o limite de uma soma, eu podia abrir para a soma dos limites, do produto, em relação a trabalhar com o limite de cosseno, seno, tudo isso valia, né? É claro, respeitando algumas regrinhas ali, né? Do limite da f existir, o limite da g existir, se tinha um quociente, obviamente o denominador tinha que ser diferente de zero, né? Todas essas propriedades, né? Esses detalhes que eu apresentei lá para vocês. E além disso, nós vimos, as primeiras propriedades que eu listei, era como calcular o limite de uma função de primeiro grau, quando x tendia a um certo valor a. E a ideia lá era simplesmente substituir o x por a. E era isso que nos permitia calcular limite no final das contas, né? Porque para funções, digamos, boas, né? No final das contas era isso que a gente precisava fazer. Substituir o valor do x por a e calcular o limite. Eu chamei bastante a atenção de vocês, foi até bastante repetitivo, né? Para vocês tomarem cuidado com isso. Porque não é sempre que vocês vão poder fazer isso, né? Em bastante casos, nós vamos poder substituir o x pelo valor que a função está atendendo, quando isso for um número, né? Não for mais ou menos infinito. Mas é sempre bom tomar cuidado com funções um pouco mais estranhas, né? No caso das funções boas ali, funções seno, cosseno, exponencial, logaritmo, desde que respeita todas as questões do domínio, isso daí funciona de maneira ok, tá bom? A grande questão, pessoal, é que esses limites que nós calculamos naquela oportunidade eram limites relativamente simples, né? Porque eram combinações de funções ali que a gente já conhecia, não apresentavam grandes dificuldades, tá certo? Na aula de hoje nós vamos explorar uma propriedade que agora sim ela vai nos permitir calcular alguns limites mais elaborados, tá certo? E essa propriedade ela é chamada de teorema do confronto ou teorema do sanduíche. Então vamos entender essa propriedade, tá, pessoal? A ideia é a seguinte, nós temos três funções, então nós temos uma função f, uma função h e uma função g, tá bom? Elas todas estão definidas no mesmo intervalo, e esse intervalo contém um elemento a, tá? Um ponto a aí no meio. Possivelmente no x igual a ela não está definida, tá bom? Isso aqui é apenas um detalhe por conta daquilo que eu comentei com vocês já várias vezes, né? Que o limite é uma propriedade de aproximação. Então pode ser que a função não esteja definida no ponto, tá certo? Mas o que isso quer dizer, né, pessoal, em termos do resultado, né, é que se nós tivermos essas funções f, g e h satisfazendo essa cadeia de desigualdades, ó, a f de x é sempre menor ou igual que h de x, que é sempre menor que g de x, então acontece o seguinte, se o limite da f, né, se o limite dessa função é igual a um certo L, que é o mesmo limite dessa g, ó, então necessariamente essa do meio tem o mesmo limite. Ó. Bom, vejam que o x está tendendo ao mesmo valor a, logicamente, né? Então o que acontece é isso. Se essa daqui g e essa f vão para o mesmo valor, então necessariamente essa h também tem que ir. Esse é o teorema do confronto, tá bom? Quer ver, vamos entender isso geometricamente, que vocês vão ver que é bem tranquilo de compreender o porquê que vale o resultado, né? Bem razoável ele. Vamos aqui para o nosso sistema de coordenadas, já deixei pronto aqui os eixos x e y. Vamos considerar três funções respeitando aquela cadeia de desigualdade, tá? Então vamos supor que nós temos uma função h, suponha que ela tenha um comportamento mais ou menos assim, tá bom? Então essa aqui é a nossa h de x, beleza? Nós temos aí a nossa f, que ela está sempre abaixo da h, tá vendo? Ela é sempre menor ou igual que h, então digamos que ela faça alguma coisa assim, que vai para cá, tá vendo? Ela está sempre abaixo, então essa aqui é a nossa f. E nós temos uma função g que está sempre acima da h, então digamos que ela faça alguma coisa assim, ó. Então essa azulzinha aqui é a nossa g de x, tá bom, pessoal? Muito bem, o que o nosso teorema está dizendo? Ó? Se nós tivermos um elemento a, eu vou colocar ele aqui de cinza, então vamos supor que o a está mais ou menos aqui, ó, então esse é o nosso a, tá? Como essas funções elas têm o mesmo limite, ó, essa f e essa g, então o limite delas vai ser um certo L, né, conforme está no enunciado. Quer ver? Eu vou puxar aqui os nossos segmentos naquele esquema, só para a gente marcar lá no eixo y o correspondente, deixa eu só trocar de cor aqui. Então eu vou puxar ele para cima, para o gráfico aqui, né? E aí lá para o eixo y, então vamos puxar aqui um segmento. E conforme nós trabalhamos aí nas outras aulas, né, esse carinha aqui é justamente o L, né, que é o limite para o qual a função está tendendo. Né? No caso aqui é o limite para o qual as duas funções estão tendendo, a f e a g. E como elas satisfazem essa cadeia de desigualdade aqui, né, pessoal, veja, a f está sempre abaixo da h, que está sempre abaixo da g, neste ponto que elas estão tendendo para o mesmo limite, elas estão apertando a h, né? Então elas estão forçando essa h a ter esse mesmo limite. Né? E por isso que tem esse nome sanduíche, né? Pensa, elas estão sanduichando, digamos assim, essa H, né? Elas estão pressionando ali neste ponto aqui, concordam? Então essa aqui é a ideia, pessoal. Neste ponto, eu vou até dar uma grifadinha aqui, ó, tá vendo? Como elas
acontece isso, né, de prensar, então necessariamente vai forçar a ter o mesmo limite, tá certo? Então é bem interessante, né, por mais que pareça um pouco estranho, porque a priori nós estávamos calculando um limite, agora parece que tem que calcular 3, né, porque nós temos 3 funções envolvidas. Isso é bem interessante porque nós podemos tentar trabalhar com uma função h, que a princípio ela pode ser um pouco estranha, mas a gente consegue calcular o limite dela calculando o limite de outras duas funções, ó, de uma f e de uma g, e que possuem o mesmo limite num ponto, né? E se elas satisfazerem essa questão de sanduicharem a h, então, pelo teorema do confronto, essa h vai ter o mesmo limite, tudo bem? Então é bem importante que vocês compreendam essa ideia geométrica, que é bem razoável, né, pessoal? Eu peguei até funções grandes, né? Elas poderiam ser funções menores, né, definidas no intervalo aberto. Como eu disse aqui, poderia não estar definida no A, né? Então esse aqui é um caso muito bom, mas é que essa é a ideia, né? Vendo que é bem totalmente razoável mesmo que valha esse teorema, tá? Vamos aprender a calculá-lo, né? Afinal de contas, é isso que a gente quer fazer. Então, qualquer coisa, se você quiser dar um pause aí para dar um print, né? Ou entender bem, compreendam o que está acontecendo, tá, pessoal? Porque não é só a prática que funciona, né? Essa teoria ela é importante para vocês conseguirem aplicar nos exercícios, né? Vocês entenderem essa ideia do sanduíche, ok? Vamos lá, então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, como eu disse no início da aula, pessoal, a ideia desse teorema, a grande vantagem desse teorema, dessa propriedade, é que ela nos permite calcular limites bem mais elaborados, ó. Então, veja esse limite, por exemplo, que interessante, ó. Lembra que quando a gente estudou há algum tempo atrás aí, um limite que tinha um quociente desse tipo aqui, né? Nós vimos que isso aqui nem existia, né? Quando o x ia para zero, que era aquela que ficava oscilando um monte de vezes, né? Aqui tinha um π aqui em cima, tá? Mas funciona de maneira mais ou menos parecida. Então, o que está acontecendo nesse caso, pessoal, é que esse limite dentro do módulo aqui, ele nem existe, né? Aí eu estou multiplicando por um x², e aí, como é que eu vou calcular isso, né? Porque, o limite de seno de 1 sobre x tem aquela questão da oscilação, então, nossa, seria totalmente inviável. E sempre lembrando aquela propriedade, né? Eu até posso passar o limite para dentro do seno, só que ele está zerando o denominador aqui, né? Então eu não posso calcular esse limite. Pô, beleza? Então se eu não posso calcular, quer dizer que não existe, né? Eu não sei fazer, eu vou pular? Não, nós temos uma ferramenta muito forte agora, que é o teorema do confronto. Então vamos usar o teorema do confronto para calcular esse limite específico aí, tá bom, pessoal? Eu vou para um quadrinho branco aqui. E como é que a gente faz, então, pessoal? A ideia do teorema do confronto, como está aqui nos slides, né? É eu escrever uma cadeia de desigualdade desse tipo. E veja aqui, ó, o então, né? O então é a consequência do teorema. Então, o que eu vou obter é isso daqui, ó, o limite da h. Então, para eu calcular o limite da h, eu preciso colocar ela entre uma f e uma g, em que eu saiba calcular os limites da f e da g. Veja, a conclusão é o limite da h. Então, essa aqui vai ser a minha h, ó. Essa é a função na qual eu quero calcular o limite e não sei a princípio. Então, eu vou trabalhar com ela, colocar ela entre duas funções que eu conheço, e a partir dessas duas funções, calculando o limite delas, eu vou usar o teorema do confronto. Tudo bem, falando assim talvez fique um pouco estranho, né? Mas vamos escrever, ó. Então a ideia é justamente essa. Eu quero colocar essas funções, né? Vou escrever aqui como objetivo, quer ver? Então o nosso objetivo... É sempre importante a gente entender o que a gente está querendo fazer no exercício, tá, pessoal? E não só sair fazendo contas aí de maneira desgovernada, né? Então nosso objetivo é colocar essa função, vou até usar a mesma nomenclatura, né? Entre uma f... Aí aqui é o x² vezes o módulo de seno de 1 sobre x. E aí aqui uma outra g. Então eu quero colocar ela entre uma f e uma g de tal forma que eu sei calcular os limites dessas duas aqui, ó. Tá? Então eu sei calcular o limite dessa. Ele vai tender para um certo cara aqui, digamos um certo L. Eu quero calcular o limite dessa e ele também tem que tender a um certo L, né? E aí, consequentemente, eu uso o teorema do confronto aqui, ó. Tá bom? Então esse é meu objetivo. Encontrar uma f que é sempre menor ou igual, uma g que é sempre maior ou igual, em que ambas têm o mesmo limite, tá certo? Bom, então essa parte de pedir que ambas tenham o mesmo limite, né, talvez seja a parte um pouco mais delicada, mas vamos partir então dessa função h nossa, né, que é o nosso objetivo, e vamos tentar colocar ela entre duas. Vamos lá então, pessoal, vamos fazer aqui embaixo. Então vamos operar com essa função. Para iniciar, pessoal, vamos olhar só para essa daqui, ó. Esquece o x², por exemplo, e vamos olhar para seno de 1 sobre x, ó. Vejam, lembra que nós estudamos na aula de trigonometria, né? A função seno, ela é sempre limitada por menos 1 e 1, independente do que está aqui dentro, tá bom? Ó, mas é 1 sobre x, isso é esquisito, não tem problema. A imagem de seno, ela é sempre entre menos 1 e 1. Como nós temos um módulo, então isso aqui é sempre maior ou igual a zero, tá, pessoal? Então isso aqui satisfaz algo desse tipo, ó. Isso é sempre maior ou igual a zero e é sempre menor ou igual a 1, tudo bem, pessoal? Se não tivesse o módulo, aí seria menos 1 e 1. Como tem o módulo, é 0 e 1, tá bom? Muito bem. O que nós queremos fazer? Ó? É sempre importante a gente olhar para o nosso objetivo. Nós queremos calcular o limite dessa aqui, ó, x² vezes esse módulo.
Então eu preciso fazer aparecer um x² aqui. Então como é que eu faço para aparecer esse x²? Simplesmente multiplico. Então nessa aqui, ó, nessa passagem, eu estou fazendo vezes x². Então eu vou colocar aqui como uma observação, tá, pessoal? Eu já explico por quê, ó. Isso aqui é sempre maior ou igual a zero, né? Um número ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Muito bem, vamos fazer isso. Então, x² vezes zero continua sendo zero, certo? Aqui vai ficar x² módulo de seno de 1 sobre x, beleza? E aqui ficou simplesmente 1 vezes x², que é x². Tá vendo que a gente atingiu o nosso objetivo inicial, que era escrever essa função h, né, a x² vezes o módulo entre uma f e uma g? Tudo bem? Agora, por que essa f e essa g têm o mesmo limite, né? Ou será que elas têm o mesmo limite para que a gente possa aplicar o teorema do confronto? E a resposta é sim, né, pessoal? Veja, note agora, vou escrever aqui embaixo, note que... Isso aqui também é bem importante, né, pessoal? Vamos olhar para os nossos slides aqui. Qual que é o nosso objetivo? Calcular o limite disso aqui quando x tende a zero, né? Então, obviamente que essa f e essa g, ó, veja aqui, elas têm que tender ao mesmo a, né? Então, elas têm que tender a zero também. Então, vamos calcular esses limites aí, ó. Quanto que dá o limite quando x tende a zero da nossa função f? Né? Quem que é a nossa função f aqui? Ó? É a função que é sempre menor ou igual, ou seja, é a função constante igual a zero. Então, esse cara é igual a zero, tudo bem? Ao mesmo tempo que nós temos que o outro limite ali, ó, da função de x tendendo a zero, da função g, que seria x², lembra que nós já vimos essa propriedade, basta substituir x por zero, então isso aqui é igual a zero, certo? Olha que beleza! Nós escrevemos a nossa h entre uma f e uma g, em que ambas possuem o mesmo limite L. No caso aqui, o limite é zero. Então, o que o teorema do confronto nos diz? Veja, se a f e a g tendem para L, então a h também vai para L. Muito bem. Então, agora vamos concluir aqui no nosso quadrinho, né? Portanto, pelo teorema do confronto, né, vamos abreviá-lo aí simplesmente pelo TC, né, que é o teorema do sanduíche, a função h ela vai ter o mesmo limite que essa f, que essa g, né? Em outras palavras, o limite quando x tende a zero, daquela nossa função que era x², deixa eu arrumar esse x que ficou meio feio, x² vezes o módulo de seno de 1 sobre x, isso aqui é igual a zero. Beleza, pessoal? Então, vamos só destacar esse elemento aí, né? Mas essa aqui é a ideia, tá, pessoal? Nós conseguimos concluir esse limite aqui, né? Usando o teorema do confronto. E a gente não conseguiria fazer de outra forma, tá, pessoal? É claro, talvez geometricamente você conseguisse, né, se você esboçasse o gráfico disso. Mas é uma função bem difícil de se trabalhar, né? E a gente consegue usando essa questão aí, esse teorema, essa propriedade. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, né? Só queria chamar a atenção de vocês em relação a isso daqui, ó. Por que eu pedi... Por que eu destaquei, né? Pedi não, né? Por que eu destaquei que era sempre maior ou igual a zero, tá? Se vocês lembrarem aí, até eu pedi algumas atividades lá falando de desigualdade, né? Sempre chamei a atenção de vocês para vocês olharem essas questões. Nós temos um problema quando nós estamos trabalhando com desigualdades, assim, com inequações, e a gente multiplica por valores negativos, tá? Você lembra o que acontece? Então, se eu tenho uma desigualdade e eu multiplico por um valor menor do que zero, o que acontece é que essa desigualdade ela troca de sinal. Então, por exemplo, aqui é menor ou igual a 1, né? Pensa só nessa última desigualdade. Se eu multiplicasse por um valor menor do que zero, isso aqui ia alterar. Ia ficar maior do que menos 1, por exemplo, se fosse menos 1 multiplicando, né? Então, quando eu multiplico por valores negativos, acontece, né? Tem essa sutileza de trocar o sinal. Então, eu chamei a atenção que era sempre maior ou igual a zero, porque era x², tá? Se fosse x ao cubo, aí a gente teria que tomar cuidado. Aí depois eu vou explicar para vocês, quando a gente trabalhar com o limite lateral, daí a gente teria que separar em dois casos, tá bom? O teorema do confronto vai continuar sendo válido, mas teria um detalhe aí para a gente tomar cuidado, tá bom? Então, é uma observação importante aí. Uma outra questão, né, pessoal, é assim, tá, mas quando que eu vou saber que eu tenho que usar o teorema do confronto? Então, uma dica que eu dou para vocês. Geralmente, quando você estiver trabalhando com seno e cosseno, e essa função aqui, que envolve essas funções trigonométricas, elas tiverem problemas no sentido de que, por exemplo, é seno de algo aqui que você não consegue calcular, né? Então, a ideia é tentar usar o teorema do confronto. Não é sempre, não, apareceu trigonométrica, eu vou usar o teorema do confronto. Não. A gente vai aprender uma coisa chamada de limite fundamental, tem outras propriedades ainda que a gente vai explorar. Mas um bom começo é isso. Se você está trabalhando com seno e cosseno, e esse cara aí está meio estranho, né? Você não consegue calcular o que está dentro do argumento ali, o limite, tente usar o teorema do confronto, tá? E eu digo isso porque a ideia é sempre, ó, se você olhar para os nossos slides, limitar essa função h, né? Limitar ela por uma f e limitar ela por uma g. E a função seno e a função cosseno, elas têm essa propriedade de ser limitada, afinal de contas a imagem está entre -1 e 1. Beleza, pessoal?
Então, se quiserem copiar, né, aqui nos slides eu escrevi mais ou menos aqui, ó, vou passar para vocês verem, tá bom? Então, mesma coisa, né, eu multipliquei por x², tá? Fui fazendo as continhas aqui e a gente concluiu, tá bom? Então, tá escrito ali, eu só fui fazendo ao mesmo tempo com vocês para vocês acompanharem melhor. Tá bom, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo, então. Vamos fazer um exemplo 11. Então, novamente, né, se você quiser copiar ou se quiser usar os slides aí, fiquem à vontade. Veja que o exemplo 11 ele é um pouquinho mais teórico, digamos assim, embora ele seja mais fácil, né? Eu coloquei esse exemplo para vocês entenderem como que funciona o teorema do confronto. Que, como eu disse, muitas vezes fica muito mecânico o cálculo, né? Vocês aprendem os macetes ali, saem aplicando. Então, eu acabei de dar a dica para vocês. Quando tem seno e cosseno, vocês trabalham com isso. Aí vocês colocam na cabeça que é assim que funciona e já era, né? Não tenta analisar os outros casos. Então vamos fazer esse caso aqui porque ele é bom para... Ele é bem simplesinho, mas ele ilustra essa questão de ser limitada, né? E se a gente compreender como é que funciona o teorema do confronto, é tranquilo. Então eu vou mudar para um quadrinho branco aqui, vamos fazer o exercício, né? E a ideia é a seguinte, pessoal. Por hipótese, o que nós temos é que a nossa função f, ó, ela é uma função f que eu não sei quem ela é, tá? Eu não posso tomar um caso particular, né? Ela é uma função aí arbitrária, mas ela satisfaz essa condição, ó. Ela é sempre maior do que 4x menos 9 e ela é sempre menor ou igual que x² menos 4x mais 7, ó. Então, para todo valor de x maior ou igual a zero, né, tá aqui nas nossas hipóteses, ela satisfaz essa desigualdade, essa cadeia de desigualdades, né? Eu quero calcular o limite da f quando x tende a 4. Veja que ela já está no formato do teorema do confronto, né? Ela já está dada que essa função f é limitada por 2. Então, o que o teorema do confronto nos dizia? Vamos recordar aqui, já que a gente copiou o exercício, né? Ele dizia o seguinte, que se nós sabíamos calcular, ó, vamos aqui para os slides, né? Que se eu sei calcular o limite da f de k, isso aqui está dando um valor. Eu sei calcular o limite da g e está dando o mesmo valor, então a do meio também está dando. Então, o que está querendo dizer aqui, pessoal, é que eu não preciso saber necessariamente quem é essa f. Desde que o limite dessa dê um valor e o dessa aqui também dê o mesmo, automaticamente o teorema do confronto nos garante qual é o limite da f. Tá bom? Então vamos calcular o limite dessas funções, né? Vamos chamar elas, os nomes vão ficar um pouco diferentes ali, porque eu chamei a f do meio, né? Mas vamos chamar essa aqui de g de x, ó. E vamos chamar essa aqui de h de x, tá bom? Então, usando isso, pessoal, vamos calcular aqui embaixo, ó, quanto que dá o limite quando x tende a 4, né? Só voltando para o exercício aqui, era esse o nosso objetivo. Calcular o limite quando x tende a 4, né? Ó. Então, por isso eu estou indo para 4, sempre lembrando, né? Eu tenho que calcular o limite dessas funções dos extremos para o limite que eu quero, né? Para o x tendendo ao valor que eu quero. Então, eu quero calcular isso aqui a princípio da g. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Quanto que dá isso aqui? É só substituir a fórmula, limite quando x tende a 4 da função 4x menos 9. Bem de boa, né? Uma função polinomial, quanto que dá esse limite, né? Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 4, 16, menos 9. Isso aqui fica igual a 7. Tá bom, pessoal? Então, o nosso primeiro limite deu 7. Ó. Então, vamos deixar ele aqui. A gente destaca ele daqui a pouquinho. Agora, vamos calcular embaixo o limite da h. Então, o limite quando x tende a 4 da h de x. Novamente, uma função polinomial, bem tranquilinha aí, né? O limite quando x tende a 4 de x² menos 4x mais 7. Beleza, só substituir o x, né? Usando aquelas propriedades, né? Abre para soma, abre para potência, mas no final das contas é isso que acontece. Então vai ficar 4² que é 16, menos 4 vezes 4 que é 16, mais 7, ficou igual a 7. Olha que beleza, pessoal. Deu o mesmo limite, né? Vamos destacar aqui, ó. Esse carinha deu 7 e esse carinha deu 7. Ótimo, o que o teorema do confronto nos diz, né? Vamos concluir aqui, ó. Portanto, pelo teorema do confronto, sanduíche aí, né? Então, teorema do confronto, o limite, quando x tende a 4 da f de x, da f, ele tem que satisfazer aquela condição, né? Ele é o mesmo limite dessa g e dessa h que estão sanduichando a f, né? Então, esse limite aqui, ele tem que necessariamente ser 7. Beleza, pessoal? Então, vamos só grifá-lo aí. Mas é isso que a gente consegue concluir, ó. Tranquilo, né, pessoal? Parece muito difícil, assim, a princípio, ver o teorema, mas ele é facilmente aplicável, né? Veja, esse exercício aí é um exercício bem simples, né? Então, o importante é sempre vocês fazerem isso, tá? Como eu disse, geralmente envolvendo seno e cosseno, que são funções que vocês sabem que são limitadas, tá? Existem outras que vocês não sabem, mas se você souber a limitação da função, que nem nesse caso, eu nem sei quem é a f, mas eu sei quem é a limitação. E isso basta, porque desde que o limite da g e o limite da h dê o mesmo valor, automaticamente o da f também vai dar.
Tudo bem, pessoal? Um detalhe importante é assim, ó. E se eu estivesse aqui calculando esse limite da g, vamos supor que nesse caso o limite da g deu 7 e o limite da h deu 9. O que eu posso concluir? Pensem um pouquinho, né? O que eu posso concluir é nada. É absolutamente nada, né? Porque se o limite da g está dando 7 e o limite da h está dando 9, então com certeza o limite da f está entre 7 e 9. Mas eu não sei qual é esse valor. Veja, se a gente voltar para o nosso quadrinho aqui, ó, imagina que eu estou pegando essa função aqui, f, e estou puxando ela um pouquinho para baixo, ó, tá vendo? Ela não está tendo o mesmo limite ali, beleza? Então vamos supor que está dando 9, e está dando 9, pode ser, e essa aqui está dando 7, ó, tá vendo? O que eu posso concluir sobre essa h? Ele pode dar o mesmo limite da de cima, eu posso puxar ela para baixo e dar o mesmo limite dessa, ou ele pode só estar aqui no meio, ó. Então eu não consigo garantir nada, né? Tá vendo? Então, para que valha o limite, eu tenho que necessariamente usar a ideia lá do sanduíche, ó. Eu tenho que se encontrar aqui. Ou seja, o limite da G dessa azul e o limite da F dessa vermelha tem que ser o mesmo. Senão não vale. Tá certo, pessoal? Então espero que tenha ficado claro. Como eu disse, essa é uma propriedade bem interessante. Ela não é fácil de se aplicar, tá bom? Mas ela vale para vários casos em que a gente não consegue calcular o limite diretamente, né? Então essa é uma escapatória bem interessante. Tudo bem, pessoal? Então, esse vídeo eu vou deixar só com o teorema do confronto, eu acho que é um teorema interessante. Trabalhe nos exercícios da lista, tá? Vocês verão que tem exercícios lá envolvendo funções trigonométricas. Tem um teorema lá chamado teorema do anulamento, que também é para vocês calcularem, um pouquinho mais teórico. Mas tentem usar o teorema do confronto, porque ele realmente é bem importante. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a atenção de vocês, peço que vocês olhem com calma aí. Se tiverem dúvida, a gente sempre pode conversar ou com os monitores aí, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado. Se cuidem por aí. Abraço, pessoal.